Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Vou estar fazendo mais uma análise de vendas aí, de como anda as vendas dos mangás e também a sua popularidade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, toda semana eu venho trazendo análises como essas. Então, se você gosta, acompanha o canal, deixa o seu like, se inscreve também. Principalmente também para a gente bater a nossa meta de 1000 inscritos esse ano. Então, dada essa introdução, vamos logo pro vídeo, né? Vou, como sempre, estar dividido por revistas, os lançamentos dos mangás, começando logicamente pela Shonen Jump, que teve aí como o mangá menos vendido da semana o Tenmaku Cinema, seu volume 1, que essa semana vendeu 2.508 exemplares, totalizando aí 4.885 aí no seu total, que foram assim, ok, não foram tão boas, mas pelo menos essa segunda semana eu me surpreendi um pouquinho. Pensei que ele mal chegaria a 1000 exemplares vendidos, o que não foi o caso. Ele chegou a 2.500 aí, o que sinceramente foi um pouquinho a mais do que eu esperava. Mas as vendas continuam sendo baixas, na margem de 4.000. Bora ver se ele vai pelo menos fechar o mês aí com 6, 7 mil aproximadamente. Continua sendo baixo. Não sei ao certo se a Shonen Jump vai ainda continuar apostando no mangá depois dessas vendas tão baixas, mas aí bora ver se vai continuar, né? Cypher Academy volume 3 vendeu 6.962 e totalizando 13.972 exemplares aí no seu total nessas 2 semanas de vendas que o mangá teve até então. Manteve ainda sua média, nada tão grande, nada tão pequeno, continua ainda mantendo um nível aí do volume anterior. Então, praticamente a mesma coisa, essa Academy não mudou tanto. O que sinceramente eu esperava que houvesse um crescimento, mas até então, com essas 2 semanas de vendas, não foi esse o caso. Espero que as próximas semanas tenham vendas um pouquinho maiores, mesmo que for algo pouco, mas que tenha algo mais positivo. Vender em torno de 3.000 aproximadamente na próxima semana, eu acho que pode já ser alguma coisa. Mas aí, bora esperar, né? Boku do Roboco vendeu 8.865 essa semana, totalizando 17.155. Também um outro que ainda manteve a sua média. Para falar a verdade, foi um pouquinho a menos do que ele vendeu nos volumes anteriores, que continua, como eu sempre falo, não tendo nenhuma diferença com relação à sua popularidade. O que essas quedas, esses pequenos crescimentos que tem, não muda tanto assim o desempenho do mangá, continua a mesma coisa. O Kinoseki no Taizai, o volume 3, vendeu 15.307 essa semana, totalizando 27.457. O mangá manteve ainda uma certa margem e não teve tanto acréscimo assim. Continuou praticamente a mesma coisa, quase a mesma coisa, né, do que o volume anterior. Ainda assim continua sendo algo que, o que sinceramente já esperava, talvez pelo menos uma margem mediana para baixo, mas ele manteve ainda assim a mesma média, praticamente, né, não exatamente a mesma média, mas manteve assim um nível quase que parecido dessa segunda semana de vendas. Bora ver se semana que vem ele vai conseguir ter alguma acréscimo a mais. Eu acho que não, eu tô com essa expectativa que talvez não seja esse o caso. Ele pode ficar ainda nessa mesma margem aí de 30, quase 40 mil até o fim do mês, aproximadamente. Mas vamos ver se isso realmente acontecer. Se ele conseguir se sobressair, aí já vai ser outra coisa aí, que pode ser algo mais positivo, mas eu não vi apostado que isso venha acontecer. Pelo que o mangá vem entregado, né, em popularidade, até a própria Shonen Jump vem ranqueado o mangá em posições baixas, que já é algo bem negativo. Então, aí não boto tanta fé que o mangá venha vender mais. O volume 12 de Witchwatch vendeu 19.304 exemplares essa semana, totalizando 39.582. Parece que o negócio foi combinado por todos os mangás, não é possível, da Shonen Jump. Todos os mangás ele praticamente mantiveram assim uma certa média, não teve tanto crescimento. Logicamente, quando eu falo uma certa média, não que exatamente venderam a mesma coisa, mas que eles tiveram uma queda ou um crescimento que foi praticamente o mesmo nível. Por exemplo, o Witchwatch ele chega sempre em torno de 30 aproximadamente exemplares, e aqui esse volume também manteve o mesmo nível, manteve a mesma média. O Witchwatch também já é um caso que quase todo volume ele mantém sempre um nível assim meio que igual de volume a volume. Logicamente ele teve um certo acréscimo com o tempo, alguns volumes anteriores, mas ele se estabilizou nessa margem de 30 para 40 mil, o que não é ruim na minha opinião, mas ficar estabilizado numa certa média por muito tempo já é algo que precisa mudar, né? Vamos ver se o Witchwatch ele vai crescer com o tempo. Eu acho que esse volume ainda não é a virada assim, né, que ele vai continuar voltar a crescer novamente, mas eu acho que ele tem potencial para isso. O mangá Kanibanashi vendeu 19.648, totalizando 41.527. Mantém também uma margem ok na revista,
com também vendas que são estabilizadas a uma certa margem, e pode fechar mais uma vez um mês com em torno de 50 mil aproximadamente, a margem aí aproximadamente, que ele vem alcançando todos os volumes, ou seja, mais um volume que ele vai manter o mesmo nível. Eu tinha uma certa expectativa que o mangá poderia ser um daqueles que a cada volume pudesse crescer, mas quando ele chegou lá pelo volume 4 aproximadamente, ele parou aí nas vendas e sempre mantém o mesmo nível, sem tanto crescimento assim, o que sinceramente me decepcionou um pouco. Mas eu espero que futuramente, assim como falo com o Hitwatch, falo com o Antônio Bonacci, ele consiga aí ter um crescimento maior em vendas, porque ele tá só iniciando, quer dizer, não iniciando, ele não tem tão poucos capítulos, ele tem mais de um ano de publicação, mas comparado com alguns outros mangás da revista, ele é um dos que tem menos tempo na revista. Então eu acho que ainda tem muita coisa para ser trabalhada e a obra pode crescer muito ainda. Então, esperar que isso realmente venha acontecer. A Antônio Bonacci, ele tem potencial para crescer cada vez mais, mas aí bora esperar como vai ser o futuro desse mangá. E o mais vendido da Jump foi o Blue Box, com 42.193 essa semana, e no total 80.899. Mais um volume que pode fechar o mês em torno de 100 mil, 110 aproximadamente, o que ainda assim é um nível que todo volume praticamente ele vem tido. Ao Nohaku, ele não vem tido mudanças em vendas, não vem tido crescimentos, ele mantém um nível que é bom, muito bom para falar a verdade, mais de 100 mil é muito bom, mas algo que sempre me questiono, por que o mangá ele não consegue crescer tanto? Não consegue ter vendas maiores do que ele tem, chegar a 120, 130, 140 em um mês de vendas, né, no mês de estreia, não consegue ter esse efeito. Logicamente, com o tempo, passando 2 meses, 3 meses, ele tem um certo aumento aí, chega a esses números que eu falei, mas sempre no mês de estreia ele sempre tem o mesmo nível de 100 mil, 110 aproximadamente, o que já é isso há bastante tempo. Isso não muda o fato que o mangá ainda assim tem um certo potencial, mas eu esperava muito que o mangá pudesse crescer mais, pudesse ter um alcance maior, mas aparentemente não vem mostrado isso. Mas repito mais uma vez, o mangá ainda é um mangá que tem uma popularidade boa. Espero que isso venha aumentar ainda mais com o tempo. A revista Big Comic teve 2 mangás estreando, 2 volumes estreando. Foi o menos vendido, o Dance Dance Dancer, com o volume 26 vendendo 8.013 exemplares, e o Johan Shoutai volume 20 com 10.302 aí. Fica aí só o ponto, eu não posso me aprofundar tanto porque eu não venho acompanhando a agenda dele, mas pelo menos aí para a gente entender como é que anda a agenda desses mangás da Big Comic. E para Shonen Champion tivemos alguns estreias, sendo menos vendido o mangá Sheer, que teve um anúncio de anime recente, até então não foi falado mais nada, nenhuma informação, mas pelo menos aí um anime chegando. O volume 20 vendeu 1.865 nessa estreia do volume. Fora também o Harigane Service Ace volume 23, que vendeu 4.059 exemplares. O terceiro vendendo o volume 8, 4.167 exemplares. E o Atsumari volume 17 com 4.638 aí nas suas vendas de estreia. E os 3 mais vendidos da Jump nessa leva aí de volumes novos foi o Hoshigaren Guriko volume 23 com 5.200, o Togenyaki volume 16 com 21.339, e o mais vendido foi o Yowamushi Pedal com 28.829 no seu volume 85 aí. Como sempre, o Yowamushi Pedal vem tido uma recepção bem positiva, apesar de já ter sido bem mais popular na revista. Ainda assim continua sendo um mangá importante, mas com vendas que ainda assim são boas. Mas atualmente eu acho que o mangá mais popular em questão de popularidade, vendas e tudo mais na Champion é o Iruma-kun. Acho que esse aí já é um outro patamar na revista. Então o Yowamushi, ainda apesar de ter aquele sucesso, tem importância na revista, popularidade quem ganha é o Iruma-kun, que não teve volume lançado esse mês. Mas o Yowamushi Pedal ainda assim tem a sua importância aí. Essa semana não teve nenhum volume lançado aí da Magazine, Shonen Magazine, quer dizer, teve sim, só que ainda não foi oficializado as vendas, quanto que eles venderam. Só na semana que vem vou estar trazendo aí alguns volumes lançados, que tem alguns lançamentos aí, né, como o Mikoshiro Yonkishi, tem o Fumetsu no Anatae, tem outros aí que vão estar em lançamento, estão em lançamento agora, né, só não tem vendas oficiais ainda lançadas, mas assim que sair, vou estar falando aqui, provavelmente na próxima semana, eu posto uma análise de vendas. Então já é outro motivo para você não perder o próximo vídeo aí que vai sair.
De qualquer forma, espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Comente o que você achou. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.